Evangelho de João, capítulo 4. Versículos 31 ao 42. Vamos fazer a leitura desse texto. Vamos ler de forma alternada, meus irmãos. Vou ler os versículos ímpares e eu peço que os irmãos participem lendo os versículos pares. Diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vei dos campos, pois já branquejam para a ceifa. Pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Amém. Vamos orar. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado por tua missão, Salvador do mundo, que entrou na nossa história, nos redimiu e nos chamou para fazermos parte dessa missão gloriosa, Pai. Que o Senhor nos ilumine com teu Santo Espírito e que tenhamos, ó Pai, tomemos, Senhor, proveito dessa porção, Senhor, que iremos aprender um pouco mais nessa manhã. Um texto tão conhecido e tão ministrado tantas e tantas vezes, mas temos essa necessidade do Teu Evangelho. E a Tua palavra se renova a cada dia, Senhor. E então nós precisamos de Ti. Nós oramos para que o Senhor possa alcançar corações e que o Senhor possa nos edificar. Edifica a Tua igreja, Senhor, por meio da Tua palavra, que é tão doce para nós. Em nome de Jesus. Amém. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Essa é uma expressão que está no Talmud judaico. E ela se tornou conhecida e famosa por meio de um filme chamado A Lista de Schindler. Porque tem muito a ver com isso. Oskar Schindler, ele foi um homem que fazia parte do partido nazista e que na época da Segunda Guerra Mundial ele acabou sendo uma espécie de herói para o povo judeu, porque por meio da sua instrumentalidade ele conseguiu, dos milhões e milhões de judeus que foram mortos, né, por ocasião do nazismo, muitos foram salvos por meio de Oskar Schindler. Ele salvou pelo menos 1.200 judeus durante o Holocausto. E ele, talvez você lembre-se desse filme que eu citei, né, A Lista de Schindler, fala um pouco dessa história. E Schindler era um homem de negócios, carismático, conhecido por seu gosto por festas, bebidas e pela vida luxuosa. Inicialmente, ele foi motivado pelo lucro e se aproveitou da guerra para enriquecer com contratos militares e mão de obra judaica barata. Contudo, ao longo do tempo, especialmente ao testemunhar das crueldades
dos nazistas para com os judeus, ele acaba mudando de postura e acaba sendo uma espécie de herói, como eu falei para vocês. Ele usou a sua fortuna, influência e astúcia para proteger essas pessoas. Muitas vezes, é verdade, subornando oficiais nazistas e falsificando documentos. Ele é uma figura bem controversa, o Oskar Schindler. Mas, de fato, ele teve esse ponto tão importante na sua biografia, pelo fato de ter salvado tantas pessoas. Quando nós pensamos nele, pelo menos para mim, eu entendo que ele não foi um herói, ele se tornou um herói. Porque ele cumpriu uma missão que inicialmente não havia proposto em seu coração, porque ele foi um inimigo que se tornou amigo dos judeus. Veja, ele não tinha planejado entrar nesse conflito ou ser um herói que iria salvar tantos e tantos judeus. De fato, ele foi um instrumento, e isso foi muito bom e foi muito positivo. Mas ele se tornou algo que ele não tinha proposto seu coração a ser. Isso nos faz pensar em outro personagem que é diferente de Oskar Schindler e que foi o grande Salvador, que veio a esse mundo e ele mesmo encarnou esse lema de salvar o mundo inteiro. Estamos no Evangelho de João e esse Evangelho nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Jesus. Nós percebemos que, diferentemente de Oskar Schindler, Jesus sempre teve esse senso de missão diante dos seus olhos. Na verdade, ele veio a essa terra com esse propósito muito bem esclarecido e com esse propósito muito bem firmado. Ora, tantas e tantas vezes foram propostos ao Senhor Jesus se desviar dessa missão. A começar, teve, por exemplo, quando ele foi tentado no deserto, e Satanás querendo desviar Jesus da sua missão. Os discípulos tantas outras vezes dizendo: mestre, o Senhor não precisa ir até a cruz, vocês lembram? E ele, firme no seu propósito, ele estava seguindo para cumprir essa missão, porque esse era o prazer do Filho, cumprir a vontade do Pai. Então ele não cai de paraquedas dentro da história da redenção. Não foi alguém que se adequou e percebendo o destino de perdição dos judeus, ele veste uma capa de herói, diz assim: agora eu vou para a cruz e eu vou salvar esse povo. Não, é algo já predeterminado desde a eternidade. Então ele vem e ele abraça essa missão e ele faz dessa missão a sua vida. A sua vida era a missão de agradar a Deus e de salvar pecadores. Isso fica claro durante toda a sua jornada. No Evangelho de João, quando ele vem ao mundo para salvar, ele chama primeiramente um pequeno círculo ali dos seus discípulos. Ele vai para uma festa no capítulo 2, e ali ele também já anuncia da sua glória, e os discípulos eles ficam, creem ainda mais. Nós percebemos isso em João capítulo 3, quando ele vai ter com Nicodemos, veja só, o maioral dos religiosos lá, dos fariseus. Então ele vai ter com o Nicodemos, com o propósito de persuadir Nicodemos de salvar aquele homem que estava com sua mente cheia, mas com seu coração vazio. Alguém que tinha muita teoria, mas que não cumpria de fato aquilo que não cria de fato em Cristo, no Messias. Então Jesus vem rompendo essas barreiras. Agora ele chega até Samaria. No início do capítulo 4 vai dizer que ele escolhe esse caminho, se retirando outra vez para a Galileia, e no verso 4 diz que era necessário atravessar a província de Samaria. E o que é que Jesus está fazendo? Ele está em missão. Parece que ele vai estar descansando ali. Ele procurou uma sombrinha em algum lugar para repousar e beber uma água, mas definitivamente essa não é a realidade. Jesus ele se aproveita de uma oportunidade, e quando percebe ali, junto ao poço, aquela mulher se aproximando dele, então ele vem cumprindo a sua missão, vem falar do reino.
e vem oferecer a água da vida. Então tem todo esse diálogo e nós chegamos aqui ao versículo de número 31 e eu queria mostrar para vocês esse Jesus que está totalmente comprometido com a missão. Depois eu quero mostrar que temos o privilégio de fazermos parte dessa missão de Cristo e, por fim, vamos perceber um pouco dos desdobramentos dessa missão. Vamos lá, meus irmãos, o comprometimento com a missão. Verso 31 diz que nesse ínterim os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Nesse ínterim, o que é que está acontecendo aqui? Jesus Cristo, ele estava no diálogo ali com a mulher samaritana e ele se revela àquela mulher e ela entende que é pecadora e então ela começa a despertar a fé em seu coração. Então ela está agora persuadida de que aquele era o Messias. O que é que ele faz? Ela larga o seu cântaro, ela tinha de pegar água no poço, ela deixa o seu cântaro e vai às pressas ali para a cidade para compartilhar das boas novas agora com os homens daquela cidade. Então ela larga tudo e corre até a cidade. Houve uma situação aqui que a gente percebe ao longo do capítulo 4, que os discípulos eles foram comprar comida para voltar, para se alimentarem, obviamente, trazer comida para Jesus. Quando eles voltam, já está no versículo 27, já tinha tido aquele diálogo e tal, de Jesus, dizendo que, mostrando aquela mulher, instruindo acerca da verdadeira adoração. E no verso 27, eles voltam, eles percebem que Jesus está conversando com a mulher samaritana, isso lhes chama a atenção, mas eles ficam calados, por quê? Porque havia uma hostilidade entre judeus e samaritanos. E sem contar que aquela era uma mulher, e um judeu não falava com a mulher sem que fosse, a menos que fosse a sua esposa, né? Alguém da família. Então ali tinha uma mulher, e também que era uma mulher pecadora, porque a sua fama tinha se espalhado ali, como dá para perceber nas entrelinhas aqui desse texto. Ora, eles se aproximam, eles já retornam, e aqui a mulher deixa o seu cântaro e vai até a cidade, são os versículos posteriores. Então, eles olham para Jesus e dizem, Jesus, o Senhor precisa comer. O Senhor precisa se alimentar, o Senhor está com fome. Então, por um lado, há um cuidado dos discípulos com o bem-estar do seu mestre. Né? O Senhor precisa se alimentar, o Senhor precisa se cuidar. Por outro lado, nós percebemos Jesus, alguém que estava totalmente envolvido com sua missão. Jesus aqui está tranquilo, mesmo faminto. Vocês ficam tranquilos famintos? Não. Eu me lembro quando eu era criança, quando dava a hora do almoço, assim, não queria nem saber. Eu ia para a mesa e eu ia à mesa, né, sentava na cadeira e ficava esperando a comida. Meio-dia eu já estava lá, sentado. Né? Isso não implica dizer que o almoço ia sair naquela hora, mas eu estava lá. Deu a hora, a barriga chamou, eu já estou sentado aqui. Mas Jesus, ele tem uma outra fome. Tanto é que parece que ele está bem. E os discípulos pensam, será que alguém trouxe comida para o mestre? Na nossa ausência, nesse ínterim, enquanto nós fomos lá comprar comida? Talvez não, porque ele está em Samaria e os samaritanos não tratavam tão bem assim os judeus. É porque Jesus tinha uma comida superior, a qual os discípulos não conheciam. Então os discípulos pensam... então Jesus vai dizer no verso 34, veja, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a vontade de Jesus. Cumprir a vontade daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai, para cumprir a missão de salvar, para realizar a sua obra. Qual a vontade do Pai, de maneira resumida? Para o Filho, a cruz. E é espantoso que Jesus tenha sido dominado por esse desejo de cumprir tal vontade, que nós percebemos, né, irmãos, que entrega, que submissão. Porque, veja, a nossa tendência é a gente se desviar da cruz. A gente quer glória, nós não queremos cruz. Nós queremos o céu, mas não queremos a peregrinação através da qual nós chegaremos ao céu, não é verdade? Então a gente gosta de se nos desviarmos desses caminhos de sofrimento. Mas Jesus, ele vai ao encontro da cruz, ele vai abraçar a cruz. Esse é o desejo, esse é o intento do Senhor Jesus. Na noite da ceia, algumas horas antes da sua morte, como está registrado em João 38, 39, ele diz assim,
eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Ou seja, ele está consumando essa obra que receberam do Pai. E esse era o prazer do Filho. E ele não descansou enquanto não cumpriu a vontade do Pai. Sua obra de salvação também estava sendo cumprida quando ele viu a oportunidade de pregar as boas novas do reino, ele suspendeu o seu apetite. Porque, de fato, a depender daquilo que nós temos para fazer, nós suspendemos a nossa fome, né? Eu geralmente almoço essa hora, mas eu vou almoçar às 2 horas da tarde, porque eu tenho um trabalho aqui para concluir, eu tenho um relatório para enviar, eu tenho uma visita a um cliente, eu vou receber algum parceiro comercial. Então, a gente adequa, a depender das nossas prioridades. Se a prioridade, a gente entender que seja uma prioridade importante, estou sendo redundante, né? Se a prioridade é importante. Então, a gente coloca alguma coisa de lado, isso é secundário, eu consigo suportar, porque esse compromisso para mim é mais importante do que a própria comida. Logo nós entendemos que cumprir a vontade de Deus, para Jesus, era mais importante do que uma necessidade que nós temos como uma necessidade de primeira ordem. Porque ele estava ali diante daquela mulher, e ele não pensa em fome, e é curioso, porque ele está oferecendo água, ele fala sobre água. Tem gente que fica aqui, eu já vi um relato de pessoas que ficam ouvindo, né, as pregações tão maravilhosas do presbítero Itiel, mas ficam morrendo de sede, porque Itiel fica bebendo água, né, muita água, e então as pessoas ficam assistindo, ficam ouvindo e ficam com sede também. Jesus estava junto ao poço. Cadê Timóteo? Toda vez que eu falo junto ao poço, eu só lembro Timóteo cantando. Junto ao poço estava eu, né? Mas bem aleatório, né, esse meu comentário. Desconsiderem. Aí, ele está falando sobre água, mas ele não bebe água. Ele estava junto ao poço. Ele estava tão mergulhado em fazer, em cumprir a vontade de Deus, que ele acaba até, a gente pode até pensar, se esquecendo de beber água ou até mesmo de comer. Ele está aqui, realizando e cumprindo a vontade do Pai. A lição é: o reino de Deus e a sua justiça ocupam um lugar de primazia para o Filho. A pergunta é para nós, irmãos: será que nós também somos consumidos por essa vontade? Será que nós temos fome de Deus, né? É um livro do John Piper, fome de Deus, fome de fazer a vontade de Deus. O reino de Deus é sempre prioridade. Fazer a vontade do Pai, eu já acordo com esse desejo, cumprir a vontade do Pai, antes das minhas agendas, antes de vencer tudo aquilo que eu tenho para vencer durante aquele dia, antes de matar os leões, e vocês saem matando os leões durante a semana toda, mas fazer a vontade do Pai, viver para a glória do Pai, desejar ardentemente cumprir a vontade do Pai, orar a Deus e dizer: Senhor, qual a missão que o Senhor tem para a minha vida no dia de hoje? Ora, irmãos, nós temos recebido uma missão da parte de Deus, e essa missão, ela não é um adendo, ela não é um recorte na nossa vida, ela não é só uma parte dos nossos dias, não é só um horário. Essa missão consome a nossa vida, porque Deus, ele tem uma missão a cumprir na nossa vida, e Ele está cumprindo a sua agenda diariamente, diuturnamente. Mas também nós podemos chegar diante de Deus e dizer ao Senhor: qual a missão que o Senhor preparou para mim no dia de hoje? Qual a tua agenda, Senhor, para a minha vida? Que a minha agenda seja secundária. Que a minha agenda seja um pretexto para que a tua agenda seja cumprida. Porque, de fato, Deus usa a nossa agenda para que, através dela, a agenda dEle seja cumprida. Será que nós somos consumidos por essa vontade? O salmista, Salmo 40, vai dizer: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Isso me agrada. Mas vejam, aqui essa prioridade da missão, comprometimento com a missão, nós aprendemos com Jesus, mas temos também aqui o privilégio de fazer parte da missão. Porque, ora, meus irmãos, olhando para o nosso texto, no versículo 35, ele começa a usar uma outra figura, agora, uma metáfora aqui de uma colheita, mas ele não foge do assunto, ele tem a ver com o contexto aqui que ele está falando já.
E ele vai dizer no verso 34, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os discípulos estão meio que alheios à situação que está ocorrendo ali. Veja, parece que é Jesus que fura a bolha e chega até a mulher samaritana. Mas será que isso não diz respeito somente ao ministério de Jesus? Às vezes nós vivemos assim, né? Parece que é uma missão de Jesus e nós não estamos fazendo parte dessa missão. Então eles olham, eles chegam, eles observam, eles não falam nada, Jesus sabe muito bem o que está fazendo, mas Jesus acaba chamando eles para aquela realidade. Imaginem só, onde estava a mulher samaritana nessa ocasião? Ela tinha ido até Sicar, até a cidade, era perto, tá bom? Alguns dizem, pelo menos 1 hora, ela foi lá e voltou. Quando Jesus está conversando, ele faz algo assim, maravilhoso. Ergam os olhos e vejam os campos. A imagem é, ele está falando sobre o reino, ele está dizendo, não estou com fome, muito obrigado. Ergam os olhos. E os discípulos erguem os olhos. E está ali uma pequena multidão. Quem são? Os samaritanos que estão vindo, porque a mulher não tinha ido chamar os samaritanos, então eles estão vindo. Então Jesus está mostrando esse senso de missão para eles. Olhem, os campos estão brancos para a ceifa. Observem, ergam os olhos de vocês e ali vocês verão. Às vezes nós pensamos que a missão está tão distante de nós, mas ela está diante dos nossos olhos. Às vezes nós construímos muros pelos caminhos que nós passamos, e nós deixamos de perceber a necessidade desse mundo mau, de um mundo perdido, de um mundo caído. É a minha agenda, são os meus planos, são os meus propósitos, e a gente corre, e a gente vai, e a gente volta. Tudo isso é importante, tem o seu lugar, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver. Mas se você estiver correndo, como o mundo aí fora está correndo, eu pergunto a você, que diferença isso faz? Será que há alguma diferença? Não. Se nós fazemos as mesmas coisas com o mesmo propósito, então parece que a vida perde o sentido. Nós perdemos o propósito de missão, o propósito da missão. Não está mais diante dos nossos olhos. Então, parece que tudo na nossa vida diz respeito à nossa própria vida e nós olhamos somente para o nosso umbigo e nós nos desacoplamos aqui dessa grande missão. E que privilégio! Jesus está fazendo um movimento aqui dos discípulos para que eles entendam que aquela era a missão que eles haviam sido inseridos. Talvez eles pensassem escatologicamente, os samaritanos serão alcançados, mas essa é uma agenda futura. E Jesus está dizendo, ergam os olhos, essa é a agenda para hoje. O reino de Deus chegou, invadiu tudo e está quebrando os muros. Vocês precisam atentar para essa realidade. E isso é um privilégio. Ergam os olhos. Diferentemente do processo natural do plantio e colheita, no que diz respeito à colheita espiritual, não há intervalo. Na semeadura natural, você planta e você precisa esperar um tempo para colher. Quem é da roça aqui? Eu queria ter sido mais criativo, mas não tive muita experiência com plantio, a menos aquelas experiências de fundamental, botar um feijãozinho dentro de um copinho, né? Então, mas quanto tempo demora do plantio do feijão até a colheita? Gleidson, acho que Gleidson sabe disso. Não. 90 dias. Quem dá mais? Milho, 90 dias. Mas veja, o que a gente... Opa! Feijão 45. Pronto, muito bem. Para estar na panela, daqui a pouco, hora do almoço. Fazer que nem tem na água, você vai ficar com fome, né? O gatilho aqui. Mas veja, o consenso aqui há um intervalo, né? Entre plantar e colher. Jesus está trazendo essa tônica do reino, dizendo assim, não há esse distanciamento. Percebam, aquela semente
que tinha sido acabada de ser lançada ao solo. O solo, que eu digo, é o coração da mulher samaritana, percebem? A mensagem ainda estava quentinha no seu coração. Aquela evangelização, ela surte o seu efeito. Ela vai ter na cidade, chamar aqueles homens e eles já estão voltando. E Jesus está dizendo, é rápido aqui, ó. É rápido. E como é bom entendermos que essa semente, muitas vezes, ela brota rapidamente. Jesus está ali na cruz do Calvário, tem um homem moribundo ali, nos seus últimos instantes de vida, e ele diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus diz, hoje, você vai estar comigo hoje no paraíso. Ele semeia e já nasce o fruto. Por quê? Porque a palavra de Jesus tem poder. Porque ele fala e as coisas acontecem, não é isso? Haja luz e há luz. E se ele fala, ele rompe os grilhões. Ele não quer saber se você é escravo do pecado. Ele não quer saber da sua vida pregressa ou da sua religiosidade. Se ele fala, a sua palavra ela é como uma espada. Ela vai no seu íntimo, no seu interior. Ela lhe desarma, ela lhe quebra, ela lhe chama. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é por demais poderosa para salvar. Isso é maravilhoso. Mas atente, que tipo de solo é o seu coração? Será que é um coração de pedra? Há pessoas que ouvem, tantas vezes ouvem, mas elas não se aquedam, elas não se quebrantam. Ou será que seu coração é um solo fértil? A semente cai, ela já brota. Peça ao Senhor. Irmãos, peçam ao Senhor para que o seu coração seja um coração fértil. Ao ouvir da palavra, que isso brote fé no seu coração, rios de águas vivas possam surgir do seu interior. Ergam os olhos, Jesus está dizendo, erguem os olhos. Vocês fazem parte dessa missão. Eu me lembro de Abraão, lá em Gênesis capítulo 13, quando Abraão, até então, né? Ló escolhe o caminho de Sodoma e Gomorra, ele ergue os olhos, ele segue o seu coração, mas depois Deus diz a Abraão o quê? Abraão, erga os seus olhos. Tudo que você está vendo é seu. E ali é o reino de Deus. É o reino de Deus. Abraão, pai na fé. É como se Deus estivesse dizendo, o mundo, Salmo 24, né? O mundo e a plenitude do mundo pertence ao Senhor. Deixa eu dizer com exatidão. É 24 ou 25, né? 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Veja, ergam os seus olhos, tudo pertence ao Senhor. Não, mas a Europa é pós-cristã, não quero saber, pertence ao Senhor. Não, parte lá dos orientais, os japoneses, eles se devotam a Buda ou a esse tipo de religião, não quero saber. Deus é o Senhor do mundo. Não, há muita idolatria, não quero saber. Deus é o Senhor do mundo. Não importa. Ergam os olhos de vocês. Não, mas meu filho tem um coração muito duro, não quero saber. O meu marido, pouco importa. Quem foi que fez o coração do seu marido? Quem tem a chave de todos os corações, dos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas? É o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu tenho um molho de chaves e quando eu empresto, eu já sei as chaves aqui. E de vez em quando eu perco um tempinho ali, abrindo esse portão de cá. São várias chaves, né? Quando eu empresto, quando alguém diz assim, pastor, me empresta a sua chave. Eu já começo a dizer, meu Deus, como é que ele vai usar essas chaves aqui? Porque são muitas chaves. Tem uns que pedem até uma dica, pastor, por onde começar? A gente se perde com um molhozinho de chaves, de 20. E Deus, que tem a chave de todos os corações. E se Ele abrir, ninguém pode fechar. Ele sabe o segredo de todos os corações. Ele tinha a chave do meu coração no alto dos céus. E um dia Ele abriu essa chave por meio do Evangelho. Ele tinha a chave do seu coração também. E Ele abriu poderosamente. Por isso a gente precisa amar o Senhor Jesus.
Senhor, me dá um pouco dessas chaves, deixe-me abrir, me dê esse prazer, me dê essa graça, Senhor, de também fazer parte dessa missão. Isso deve arder em nossos corações, meus irmãos. Aqui essa terra é dada aos discípulos, é o reino de Deus. Não se trata de uma conquista geográfica, mas uma posse espiritual, porque onde a igreja vai, por onde a igreja caminha, por onde a igreja vai andando, ela vai derrubando grilhões pelo poder do Evangelho. Esse poder não está em nós, mas no próprio Espírito, por meio da sua palavra. Eis que vem dias, diz Amós, capítulo 9, verso 3, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. É o prenúncio aqui do reino que está se consumando. A recompensa dos ceifeiros, ele vai dizer que esse ceifeiro ele já recebe essa recompensa. Olha só, meu Deus, falar de recompensa aqui, né? Quem somos nós para recebermos algo da parte de Deus? Porque veja no verso 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Veja, esse ceifeiro é aquele que sai colhendo, e tem o semeador, aquele que põe a semente no solo. A recompensa para o ceifeiro aqui, que tipo de recompensa é essa? É uma recompensa já no tempo presente. O reino de Deus que alcançou os nossos corações, e essa recompensa de fazer parte do reino de Deus. E entesourar aqui é uma palavra interessante, essa palavra entesourar, porque ela diz respeito é a mesma raiz da palavra sinagoga. Sinagoga significa recolher, juntar, reunir por meio de convocação. Ou seja, sendo assim, o objetivo daqueles que semeiam e colhem é reunir esse povo, salvo pela graça de Jesus, para adorá-lo, congregado. Façam discípulos de todas as nações. De vez em quando, o Senhor Deus me mostra essa recompensa já no tempo presente. Eu estava na Consciência Cristã, e lá, meu Deus, já tem meia hora que eu estou falando aqui. Eu estava na Consciência Cristã, e tinha um rapaz trabalhando em um dos quiosques, e ele olha para mim, eu não o reconheci de imediato, mas ele me chama, e eu me aproximo dele, ele disse, pastor Éricon. Aí eu, sim, tudo bom? E eu fiquei olhando. Sabe aqueles segundos são cruciais, para você, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Para complicar ainda mais, ele estava com a touca lá, porque estava trabalhando com alimentos, né? Mas depois, você lembra de mim? Aí passou um tempinho, eu disse, eu sei que você é de Fagundes, mas me diga aí de onde é. Aí ele me disse tal, ele me explicou, eu lembrei dele. Ele disse, pastor, como o senhor foi importante para a minha vida. Eu disse, como assim? Como assim? Ele era um pirralhinho quando ia para a igreja, não é, Raquel? Um pirralhinho. Sinceramente, eu nem lembrava dele tantas vezes na igreja. Que recompensa é essa, meus irmãos? O que é fazer parte desse reino? Vocês sentem essa alegria? Deus quer que a gente sinta essa alegria. Meu Deus, é um reino eterno, é um reino grandioso, é um reino glorioso, e eu faço parte desse reino. Então, logo, automaticamente meu coração ali se alegrou por demais. Meu Deus, louvado seja o teu santo nome, porque apesar de mim e da minha pouca memória, esse jovem se lembra do Evangelho. Não é o meu nome, não se trata disso, mas é o nome de Cristo. É o nome de Cristo. Jesus está dizendo assim, vocês precisam fazer parte dessa alegria. Os nossos irmãos da UMP, eu falei aqui, creio que em oração, eles estão sentindo a alegria que a gente foi privado nessa manhã. Temos sentido a alegria do Evangelho, a palavra ardendo no coração, né? Mas eles sentiram a alegria que a gente não vai sentir nessa manhã, que é o quê? Que é ir. Há uma alegria reservada para aqueles que se prontificam a ir. Há uma alegria reservada para aqueles que anunciam. E só aqueles que anunciam. Lembra da grande comissão? Quando Jesus dispersa, acho que 70, foram lá de 2 em 2, né? Eles voltam como? Eles voltam hesitantes, cheios de alegria. Jesus tem até que conter ali a empolgação deles. Mas é essa a alegria do reino de Deus. Jesus está dizendo, vocês fazem parte dessa alegria, vocês fazem parte desse reino, vocês recebem esse galardão. E não é mérito das obras, mas fruto da graça.
No passado, muitos se alegraram por conta do fruto que não tiveram a permissão de colher. E aqui nós podemos pensar nos profetas, nós podemos pensar em Jesus, podemos pensar em todos aqueles que vieram antes de nós, aqueles que, imagine só, se tivesse aqui conosco nessa manhã, Ashbel Green Simonton. E se ele desse uma passada, ele foi um missionário expoente, o precursor do presbiterianismo no Brasil. E se ele desse uma olhada, ele ia passar aqui, ele ia passar na Central, ele ia passar na congregação de Zé Pinheiro, ia passar no Jardim, e ali ele ia passar no Cariri. Assim, ele foi privado dessa alegria. Ele não viu. Ele verá no céu. Diga aí, ele vai ver no céu. O Senhor Jesus já sabe, já conhece essa recompensa, né? Isaías 53 vai dizer que ele se alegrou pela sua recompensa, pelo seu trabalho, pelo seu labor. Jesus já se alegra. Nós nos alegramos na expectativa. Muitas das alegrias reservadas para nós vamos ter nessa terra. Quem sabe um filho fazendo sua pública profissão de fé. Mais do que isso, um filho se rendendo a Cristo. Um amigo se voltando para o Senhor. Um pai que se quebra na presença do Deus eterno, confessando como o único Salvador. Que Deus reserve muitas alegrias para vocês, amém? Deus reserve muitas alegrias para nós. Mas vá semeando. A semeadura é feita com choro, né? Aquele que vai andando e chorando. Talvez você esteja nessa fase da sua vida. Pastor, por enquanto é só lágrimas. Nada não. Está regando aí a semente. Com oração, com quebrantamento, com expectativa. Vá chorando, vá semeando, vá semeando. Há uma promessa de voltarmos com júbilo, trazendo os nossos feixes. Que Deus nos dê essa graça. Amados irmãos, precisamos caminhar aqui. Somos cooperadores desse reino. E nós temos diante de nós esse comprometimento com a missão, Jesus Cristo, nós falamos aqui, o privilégio de fazer parte da missão, Jesus dizendo, vocês fazem parte dessa missão. Verso 38, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Significa dizer que nós colhemos os frutos que nós não plantamos muitas vezes. Às vezes nós recebemos da parte de Deus essa missão, alguém que já foi evangelizado, alguém a quem já foi anunciado o evangelho, alguém que fez parte de um EBF lá no passado e que a gente vem só nessa parte de colher os frutos. Não importa, tudo é privilégio para nós. Mas vamos para uma última parte aqui, que é os desdobramentos da missão. Quais são esses desdobramentos? O resultado no coração da mulher samaritana já é um desdobramento disso, porque ela já havia crido e ela retorna com aquela alegria. Ele me disse tudo quanto eu tinha feito, né? Ele revelou toda a minha vida. Ela vai fazer uma pergunta retórica, dizendo, não será esse o Messias? No seu coração ela já cria. E aqui ela já há uma colheita ocorrendo por meio da mulher, que for inserida pela fé como lavradora do reino de Deus. Há um equívoco quando nós pensamos em o que é ser um missionário. O missionário, às vezes, é aquele indivíduo que ele se destaca na igreja porque ele tem uma desenvoltura ou um interesse maior por missões, né? Então você olha para aquela pessoa e diz assim, vamos levar ela para uma escola de treinamento, vamos capacitá-la, enfim, nós pensamos, compartimentalizamos o chamado. Me responda, por favor. Essa mulher samaritana, ela fez um curso no caminho aqui, quando foi a Sicar? Ela creu e ela já se tornou o quê? O quê? Uma missionária. Você já é um missionário. Você já faz parte do reino de Deus. Você já faz parte ativamente dessa missão. Então é isso que a mulher faz. Ela anunciou. Que trabalho é esse, meus irmãos, de anunciar? Né? Ela tinha um histórico bem complicado, né? Já tinha tido 5 maridos e tinha toda seu histórico de pecado. Ela não quer nem saber. Ela vai pregar o evangelho. Eu vi um
pastor Augusto Breiner, falando algo interessante, ele disse que um ímpio diz que não há nada mais feio do que o passado de um crente. E realmente, não há coisa mais feia do que o passado de um crente. Só uma coisa, o destino dos ímpios. Esse é mais feio, que é um destino de perdição. O passado, a gente cantou o quê? Exatamente. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Já era. Ele não tem mais poder. Jesus não vai puxar o nosso currículo, não, no nosso currículo não, né? Vai ser contratado, né? No nosso histórico ali, nossa ficha criminal. Não, ele rasgou na cruz do Calvário. Ele nos chama para fazermos parte desse reino. Muitos samaritanos creram aqui no verso 39. É o resultado rápido aqui da semeadura. Já estava sendo colhido aqui nesse intervalo. Eles estão acreditando no testemunho de uma mulher pecadora. E aqui é uma beleza do Evangelho. Não é um anjo que vem pregar a palavra, mas um pecador, uma pecadora nesse caso. Eu me lembro aqui do endemoniado de Gadara. Cara que vivia ali tanto tempo, endemoniado, tocando terror, o pessoal com medo e tal. Jesus vai lá, liberta aquele ex-endemoniado, e o ex-endemoniado já prepara a mala. Assim, eu vou contigo. Eu vou para onde o senhor for, que nem foi Ruth, né? Aonde fores eu irei, onde repousares pausarei. Vamos nessa, Jesus. Jesus disse, não, você fica em Gadara. Você anuncia em Gadara. Seu testemunho aqui vai ser algo glorioso. Então ele permanece ali. A missão ela é local, né? Tem esse conceito, né? Eu estava lembrando, a missão que ela é local, mas é uma missão global. O reino de Deus é simultâneo, ele ocorre aqui, a coisa está acontecendo aqui, mas está acontecendo lá do outro lado do mundo. E nós estamos inseridos dentro dessa grande missão. As portas do reino estão sendo abertas aqui para Samaria, e elas serão escancaradas aonde? Em Atos dos Apóstolos. É um prenúncio aqui. Lá, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E ali vai ter um percurso, né? Aqui e ali. E o testemunho vai chegar até os samaritanos, mas já tem chegado aqui através do Senhor Jesus. Os samaritanos chamam Jesus, vindo ter com Jesus, e eu queria que vocês atentassem para isso. Verso 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali quantos dias? 2 dias. Agora olha o verso 27. Verso 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Veja, há um movimento aqui. Não entendam meramente como um movimento geográfico, mas um movimento que demonstra a fé. É sempre assim o princípio, deixar e ir. Você deixa e você segue. Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Esse é um princípio da missão, do cristianismo, no nosso coração. Nós largamos e nós seguimos. O problema é porque muitas vezes nós não queremos largar e queremos seguir Jesus de todo jeito, com toda aquela velha bagagem. Não, você deixa. É um abandono, é abandonar a si mesmo. É muito mais do que abandono de sonho, é muito mais do que abandono de carreira. Às vezes Deus não vai requerer isso de nós, mas é um auto-abandono. Eu me abandono, me abandono para abraçar-te, Senhor. Porque eu não posso servir a 2 senhores. O Senhor que havia no meu coração, Ele deseja a carne, Ele deseja o mundo, Ele deseja os prazeres, Ele deseja a desobediência, Ele deseja toda sorte de males, mas o novo homem, criado em Cristo Jesus, por meio de Cristo no meu coração, Ele me faz entender que eu preciso me abandonar. Veja, meus irmãos, isso aconteceu pontualmente na minha vida lá, em meados de 1998, eu um garoto com 13 anos, eu entendi o Evangelho, e o que eu entendi foi, eu preciso me abandonar. Eu preciso desistir de mim. Há uma proposta maior. E eu não falo de vantagens desse mundo. Há um contrapeso aqui, há um peso de eternidade. O que olhar
para os meus próprios projetos e compará-los à glória de Cristo. Meu Deus, eu tive que me abandonar. E eu digo a vocês que eu preciso me abandonar todos os dias e tomar minha cruz e seguir Jesus. Eu não estou falando nada de novo aqui. Estou, irmãos. Vocês se abandonam também, né? Todos os dias. Há propostas mais fáceis, não há? Há caminhos que aos olhos humanos parecem ser mais firmes. Como é que Jesus me chama para colocar o pé onde não há chão? Como tomar uma cruz? Essa é uma experiência, meus irmãos, agridoce. Ela é crucificante, mas ela é ao mesmo tempo gloriosa. Eu amo Jesus. Eu amo porque Ele me amou primeiro. E se fosse para começar tudo outra vez? E se fosse? Conversando com uma irmã, essa semana ela disse, eu sou formada em História. Aí falou lá da formação do marido, a gente conversando, o marido dela está enfermo. Aí eu disse, você leciona? Ela disse, não, mas eu me arrependo. Eu me arrependo, eu poderia ter seguido esse caminho. Bem, você pode se arrepender de ter ou não ter feito muitas coisas, né? Tem gente que se arrepende de um emprego, de uma carreira em detrimento de outra, de ter tido poucos filhos, ou de não ter feito aquele investimento financeiro no passado, por ter vendido a casa lá. A gente, né? Você pode se arrepender de muitas coisas. Você não pode se arrepender de ter seguido o Senhor Jesus. Certo. Certo. E aí, só para explicar essa questão de Romanos 14, 12, diz, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Certo. Só para explicar essa questão assim, Jesus rasgou. Certo. Prestar conta daqui para frente, que seus olhos se abriram. Sim, ok. Tem dois aspectos aqui. O primeiro é, está consumado. A obra de Cristo ela foi suficiente para nos salvar. Nós não contribuímos em nada para a nossa salvação. Não é por méritos, é pela graça mediante a fé. A gente está lendo Efésios e há essa verdade, né? Mas nós prestaremos contas a Deus dos nossos feitos diante do Senhor. Isso no tribunal, diante do Senhor Deus, cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Isso não vai ter peso de salvação ou não, porque nós já somos justificados mediante a fé e nós já somos salvos. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de vivermos para a glória de Deus. Veja, eu vou pensar na lei aqui. A lei não nos condena mais, mas nós precisamos obedecer à lei do amor. Isso não nos condena. Mas, por outro lado, se você vive uma vida devassa e diz assim, no final vai dar tudo certo, você está se enganando a si mesmo. Você não se converteu. Eu estou dizendo você no sentido, né? Se alguém vive dessa forma, não, o passado e tal, Jesus já pagou, se Jesus já pagou, já era, meu amigo, eu vou mergulhar no pecado. Não, um salvo, ele é predestinado à santificação. Então, isso está na própria semente da salvação. Eu desejo amar Jesus. Eu desejo viver para a glória de Jesus. O pecado na vida de um eleito é um acidente. Há um pecado, alguém já falou do pecado reinante e o pecado remanescente. O pecado reinante é aquele que domina o seu coração. Você se entrega a ele. Mas um salvo, ele não é mais escravo do pecado. A gente tem um pecado remanescente. Lembra que Pedro lá, Jesus lavou só os pés de Pedro? Pedro disse, me dá um banho, Senhor. Não, você precisa lavar os pés. É na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Jesus vai lavando os nossos pés e nós precisamos nos santificar. Certo? Então são duas coisas. O crente tem uma responsabilidade diante de Deus, de ter uma vida de santidade. E também há outro aspecto aqui do galardão. Né? Como é que vai ser essa questão do galardão? Eu entendo particularmente que vai fazer parte aí essa questão.
a forma como você viveu, a forma como você renunciou. Há uma diferença nesse galardão. A Bíblia não explica muito sobre isso, mas eu creio que também há algo relacionado a isso. Certo? Entendido? Tá bom? Vivam para a glória de Deus, cumpram a lei do Senhor em amor. Tá certo? Obrigado, Thaís. Vamos encerrar? Esses discípulos samaritanos vêm até o encontro com Jesus. É esse o movimento. E eles conhecem o Senhor Jesus ali, de verdade, todo o seu coração. Eles creem. João Calvino diz que eu desisti de tudo por Cristo. E o que eu encontrei? Eu encontrei tudo em Cristo. Foi assim com você também. Eu desisti de tudo por Ele. E encontrei tudo nele. De modo que eu estou satisfeito. Estou satisfeito nele. Que missão estupenda foi essa de Jesus? Jesus salvou não somente os judeus. E no começo de João vai dizer lá que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí todos aqueles que creem no Senhor Jesus, eles recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa é a missão do Senhor Jesus. Não foi acidental, que nem a de Schindler, não foi ocasional, mas intencional, eterna e com um propósito muito bem estabelecido. Você foi alvo da missão de Cristo. Ele veio por você. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E Jesus, na cruz, Ele pensou em você. Tem um canto antigo, né? Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Um pouco do pastor Flauber aqui, né? Puxando uma canção, né? Mas é isso mesmo. Ele veio para nos salvar. Ele já tinha o nosso nome no seu coração. Não é tipo, eu vou morrer na cruz e quem sabe alguém se converte. Não, ele veio já com esse propósito, já sabia de tudo. Isso nos leva, irmãos, a uma consideração. Qual a missão da nossa vida? Qual o propósito da nossa vida? Porque o que é que lhe anima a levantar-se da cama todas as manhãs? Tem gente que coloca uns escritozinhos no quarto, né? Com seus propósitos, né? O que é que lhe anima? Eu vou fazer isso. É o quê? É um concurso público. Eu te cumprir todas essas horas aqui. É construir uma casa. Então, isso vai lhe animando. Você precisa, é o senso de propósito que vai lhe direcionando, né? Porque uma pessoa sem propósito, ela fica, né? Por quê? Por que levantar? Por que andar? Qual a missão da sua vida? Veja, se Schindler, um homem controverso, acabou sendo uma espécie de herói para 1.200 judeus, acidentalmente, nós fomos inseridos numa missão eterna. E nós podemos ser usados por Deus para salvar não judeus do Holocausto, mas milhares e milhares de perdidos da condenação eterna. Se foi gloriosa a missão de Schindler, muito mais gloriosa foi a missão de Cristo. E muito mais estupenda a nossa missão, estando nele, em Cristo Jesus. Qual a sua missão? Viver para a glória de Deus. Qual a sua missão? Fazer tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Qual a sua missão? Amar o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Nós te louvamos, Senhor Deus nosso. Obrigado pela porção da Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por essa missão do Senhor Jesus. Ele não se desviou dela. Essa era a sede e a fome de Jesus. Que a sede e a fome do Teu povo, Senhor, seja fazer a Tua vontade. Que esse seja o alvo maior das nossas vidas. Buscar o Teu reino, a Tua justiça, e crendo que as demais coisas nos serão acrescentadas, Senhor, segundo o Teu propósito, ó Pai. Senhor Deus, quem somos nós para fazer parte dessa missão tão maravilhosa, Senhor? Mas eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, dá-nos as chaves também dos corações, que pela Tua obra e Teu propósito eterno, Senhor, possamos ser instrumentos, Senhor, nas mãos desse glorioso chaveiro. Que o Senhor, Deus, nos use essa igreja, Senhor,
para proclamar as boas novas de salvação. Queremos atentar para os desdobramentos dessa missão, queremos erguer os nossos olhos, percebermos tudo que o Senhor tem feito nesse mundo, Senhor, a começar dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade, Senhor Deus. Certamente a Tua agenda está progredindo, a Tua agenda está caminhando, Senhor, porque Tu tens um propósito todo maravilhoso, Senhor, e o Senhor há de cumpri-lo. Cumpre a Tua vontade em nós, cumpre o Teu querer em nós, para o Teu louvor e para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Tem alguém nos visitando nessa manhã? Queremos cumprimentar aqueles que nos visitam. Eu não sei se eu... Tá nos visitando, tá? Deus abençoe. Eliana, né? Vamos dar as boas-vindas a Eliana. Acho que vai ser a última vez. Vamos dar as boas-vindas. Quero lá na próxima...